E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Loubach, eu tenho 16 anos e esse é o primeiro vídeo do meu canal de Ciências Humanas. Por aqui eu quero trazer vídeos relacionados a história, filosofia, sociologia, geografia, português, literatura, redação. Então eu acho que vai ser bacana, pelo menos para mim vai ser bem bacana produzir esses vídeos, porque são tópicos que eu gosto muito. E eu espero que com esses vídeos eu consiga ajudá-los de alguma forma, tanto para quem também gosta, igual a mim, tanto para quem quer aprender por conta de uma prova, de um concurso. Então, assim, eu acho que vai ficar bacana, espero que vocês curtam, e eu vou me esforçar para fazer uns conteúdos legais. O primeiro vídeo, esse que eu estou gravando agora, eu quero falar sobre a Revolução Industrial, falar um pouco do contexto, falar um pouco de o que foi a Revolução Industrial, falar o que mudou com essa revolução, né? Assim, em relação ao trabalho, em relação à vida, em relação ao capitalismo, falar das revoltas que aconteceram nesse período. Então tem bastante coisa para falar. Então, beleza. Antes de eu falar o que foi a Revolução Industrial de fato, eu acho que é importante explicar qual que era o contexto, né? O que estava acontecendo na Inglaterra e na Europa nessa época. A princípio, a Inglaterra passou ali no século XVII por uma grande revolução, que foi a Revolução Inglesa, né? A Revolução Gloriosa, que declarou que a Inglaterra seria uma monarquia parlamentarista. Ou seja, é uma monarquia em que tem um rei, mas o rei ele só reina, ele não governa de fato. E assim até hoje, né? Existe o rei e tal, agora está o rei Charles, só que ele não tem o poder absoluto de fato, como a gente pensa que seria um rei. Quem manda na Inglaterra de verdade é o parlamento. E isso foi declarado lá na Revolução Inglesa no século XVII, em 1600, né, 1670. Então, quando a Inglaterra virou uma monarquia parlamentarista, acabaram as questões de problemas da burguesia com a realeza, porque a burguesia queria fazer o comércio, queria começar esse processo de industrialização e a realeza não permitia, por conta dessa estrutura arcaica do absolutismo, do mercantilismo e da própria negação mesmo do absolutismo, essa questão de muita religião envolvida, dessa privatização. Então, a Inglaterra fez a monarquia parlamentarista e dessa forma conseguiu atingir uma liberdade maior. Então, esse foi o primeiro passo da Revolução Industrial. Durante a Revolução Inglesa, um famoso burguês, Oliver Cromwell, ele criou o ato de navegação. E o ato de navegação ele foi muito importante para poder industrializar a Inglaterra e para poder enriquecer a burguesia inglesa. E o que diz o ato de navegação? O ato de navegação ele diz que todos os produtos, tanto importados, tanto exportados pela Inglaterra, deveriam ser transportados em navios ingleses. Então isso conseguiu fazer um monopólio da marinha inglesa na Europa e no mundo em geral, porque todos os navios eram ingleses. Então isso construiu uma marinha muito forte, monopolizou o poder. Então foi um fato muito importante. E além disso, outra medida importante que foi adotada durante esse período foi a Lei de Cercamento. E o que diz a Lei de Cercamento? A Lei de Cercamento ela afirma que o Estado, ou seja, o parlamento, os burgueses, poderiam pegar muitas terras comuns, ou seja, terras dos camponeses, para virar uma propriedade do Estado. E aí sim desenvolver a agricultura, a pecuária. E isso foi importante porque eles começaram a criar muita ovelha nessas áreas, que antes eram áreas comuns e agora viraram do Estado. E dessa forma, a indústria mais desenvolvida durante a Revolução Industrial foi a têxtil, né? A indústria de roupa, de tecido, por conta dessa produção de ovelha. Produção não, da criação de ovelhas, né? E assim, esses são os três tópicos mais importantes em relação ao contexto histórico da Revolução Industrial: a Revolução Inglesa, os atos de navegação e as leis de cercamento. Agora, falar um pouco sobre o que foi de fato a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela ficou famosa por ter sido a substituição da manufatura pela maquinofatura, ou seja, o trabalho que antes era realizado de forma completamente manual passou a ser realizado com o apoio de máquinas. Claro que são máquinas primitivas, mas isso já facilita o trabalho, porque o trabalho consegue ter uma otimização maior. Você consegue produzir mais em menos tempo, gerar mais lucro. Então, a maquinização foi muito importante.
a maquinização do trabalho. Né? Claro que isso trouxe consequências negativas, como a divisão do trabalho e a alienação do trabalho, dois conceitos filosóficos e sociológicos importantes. A divisão do trabalho ela é o seguinte: cada um vai fazer uma parte. Então, assim, tem essa divisão do trabalho em etapas e isso faz que os trabalhadores não tenham que ser qualificados. Então, assim, era muita exploração no trabalho e os trabalhadores não eram valorizados, porque por ser uma tarefa muito simples, qualquer um poderia fazer. Tanto que as fábricas eram lotadas de crianças, de mulheres, né, pessoas que naquela época não tinham direito à educação, não tinham acesso à informação, e mesmo assim conseguiam trabalhar com eficiência, porque eram tarefas simples, então a pessoa conseguia realizar tranquilo. E a questão da alienação do trabalho, ela é a parte que o trabalhador não vê o produto final e por conta disso não consegue dar um preço, não consegue valorizá-lo da forma correta. Porque assim, antes, na época da manufatura, ou seja, quando o trabalhador tinha que fazer o trabalho completo, ele via todo o procedimento, ele via quanto tempo ele gastou, ele via o que ele gastou para fazer esse produto. Então ele valorizava, sabe? Ele tem consciência disso. E a alienação do trabalho é justamente isso. Por a pessoa não ter visto todo o trabalho e sim ter feito uma pequena etapa, que ele sabe que não tem que ter qualificação nem nada assim, ele não valoriza. Então ele se submete a receber um salário baixo, se submete a toda essa opressão, porque ele não valoriza o trabalho que ele está realizando. E essa é a alienação do trabalho, um conceito sociológico importante que surgiu ali nesse período da Revolução Industrial. E aí, além do mais, a Revolução Industrial ela ficou famosa por ter consolidado o capitalismo e, assim, teve essa fortificação da estrutura de desigualdade social, de pobreza, de luta de classes, né? Que isso depois viria com Karl Marx e com Friedrich Engels. Mas essa ideia da divisão da sociedade, né, o burguês e o proletário, surgiu nessa época, com essa questão das fábricas. E assim, uma parte que é importante também de citar são as revoltas, porque o povo não aceitou de cabeça baixa toda essa opressão, toda essa exploração no trabalho. Eles rebelaram-se. E assim, teve três movimentos muito importantes nessa época. O primeiro deles é o ludismo. O ludismo, ele é o movimento mais radical, mais extremo dessas revoltas e ele se baseia nas ameaças ao patrão, na quebra das máquinas, na invasão das fábricas, na quebra, na destruição da cidade, das áreas comerciais em si. E assim, é um ato de revolta, né? São as revoltas mesmo do povo para tentar mostrar que está indignado e de alguma forma conseguir uma mudança. Então é igual quando, por exemplo, as pessoas estão indignadas com o preço da passagem do ônibus e queimam o ônibus, destroem o ônibus. E assim, de fato, não acontece muita coisa com isso. O que acontece é que você fica sem o ônibus, ou igual no caso dos ludistas, eles ficavam sem o seu trabalho, né? Porque a estrutura é complicada, o sistema é complicado. Mas era a forma que eles tinham para tentar se rebelar. E esse foi o ludismo. Aí agora tem um outro movimento que também foi muito importante e tem mais um caráter político, assim, uma coisa mais correta, né, moralmente falando, que é o cartismo. E o cartismo, como o próprio nome já diz, né, carta, ele é a tentativa de declarar uma carta de direitos para esses operários. Além da questão dessa ruptura com os padrões de desigualdade, de exploração, eles queriam também mais direitos sociais. Então é a ideia de, por exemplo, você ter um transporte público melhor, você ter hospitais públicos melhores, você ter mais acesso à informação, mais acesso à educação, respeito às mulheres, às crianças, fim do preconceito. Então todas essas questões da classe mais baixa, né, os proletários, eram apoiados pelos cartistas nessa tentativa de aumentar os seus direitos. E também, nesse mesmo período, começou a surgir a ideia de sindicatos, ou seja, os trabalhadores começaram a se juntar em grupos para tentar acabar com essa situação de tanta exploração, tanta desigualdade no trabalho, né? Tanto tratamento físico ruim e pressão psicológica, todas essas questões. Um fato que é importante de eu falar é que a Revolução Industrial ela começou ali em 1750,
ela foi até 1850, mais ou menos, ou seja, a primeira Revolução Industrial, e a principal forma de, de trabalho, né, da produção, era feita por máquinas a carvão, ou seja, poluiu muito o meio ambiente, causou uma série de doenças para as pessoas, porque o carvão, né, as máquinas a carvão, elas trazem essas consequências negativas. Por conta disso, até a condição nas fábricas era muito insalubre, além dos tratamentos físicos muito ruins, as pessoas apanhavam, as mulheres eram estupradas, as crianças não tinham respeito nenhum. Então, assim, era muito complicado, sabe? Eu acho que essa realidade fica exposta de forma bacana no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que muito provavelmente você já assistiu esse filme, todo professor de geografia passa quando está na escola, e ele mostra essa realidade das fábricas, da Revolução Industrial. Que é o seguinte, é até engraçado, porque o Charlie Chaplin tá lá trabalhando, e aí aparece um mosquito, e nessa que ele vai, sabe, tentar tirar, assim, o mosquito, o chefe já tá no lado com um bastão pra bater nele, assim, brigar, sabe? Aí tem horas que aparece ele indo no banheiro, e aí aparece o chefe, ah, não demore tanto tempo, volte pro trabalho. Então era muita pressão, muita manipulação, muita crueldade mesmo, né? É um sistema muito louco. Então, assim, eu acho que esse foi o vídeo, né? Falei tudo que eu deveria falar sobre a Revolução Industrial de forma breve, mas que acho que consigo ajudar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Depois eu vou trazer mais vídeos sobre as revoluções burguesas, sobre as revoluções industriais, sobre questões de cultura, de literatura, essas coisas assim que eu gosto bastante. E beleza, muito obrigado pela atenção e um grande abraço a todos. Fiquem bem.